Iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberto a 5ª sessão ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para assinar o livro de presença. Francisca do Amaral Soler. Guilherme Jordão Rodrigues. João Manuel Fonte. Leandro José Viegas. Paulo Roberto Silingardi. Roberto Carlos Perpétuo Pérez. Samuel Benevides Ferreira Lopes. Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro. Valdenice Santos Ferreira. Peço à secretária que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Bálsamo. Projeto de resolução número 02 de 2025. Altera o artigo 86 no caput do regimento interno da Câmara Municipal de Bálsamo. Indicação 14 de 2025. Solicita a construção de uma rampa de acesso na entrada principal da escola Modesto José Moreira. Haja vista que, através dessa entrada, tem ocorrido o acesso dos alunos ao interior da escola, havendo apenas uma escada no local. Vereador Guilherme Jordão Rodrigues. Indicação 15 de 2025. Solicita ao Executivo a pintura de solo de faixa de pedestre em frente à escola Modesto José Moreira, para maior segurança das crianças, especialmente em horários de entrada e saída da escola. Sala de sessão, vereador Antônio Castilho, 28 de março de 2025, vereador Guilherme Jordão Rodrigues. Ofereço a palavra a quem queira fazer uso. Vereador João Manuel Fonte. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente, quem nos assiste na rede social. Vou fazer o uso da palavra, falar sobre os temas do dia. O projeto de lei número 2 já havia sido conversado entre nós. Sou favorável, acho importante, vai se adequar, vai melhorar o horário de funcionamento da casa. As duas indicações do nosso presidente, o vereador Guilherme, a rampa de acesso, Guilherme, na escola Modesto, vou te passar uma informação,
e acho que a gente pode contar comigo nessa luta. Quando eu estava de secretário, eu fiz a solicitação para a acessibilidade da escola Modesto, tendo em vista que se você for cadeirante, você não tem acesso à secretaria da escola devido à escada na escola Modesto. E eu fui denunciado porque eu iria estragar a arquitetura do prédio que faz parte da história da cidade. Tirar aqueles degraus, eu estaria estragando a arquitetura do prédio, e eu fui denunciado e não consegui fazer a construção da rampa igual a lei de acessibilidade obriga a ter. Então, conte comigo, nós vamos brigar junto por isso de novo. Eu sou a favor, eu acho que o que é histórico tem que ser mantido. A história é o que conta a luta de um povo, é o que a gente tem que estar se prendendo sempre à história, porque ela mostra coisas boas e coisas ruins. Então, eu sou a favor de manter, sim, mas eu também sou a favor que uma pessoa que tem uma necessidade, que precisa de ter uma acessibilidade, quando aquilo foi construído, não se existia isso, não se pensava nisso, não, era um mundo mais excludente. E hoje a gente tem que pensar no total, na maioria, então assim, mesmo que teria uma mudança ali no prédio, mas há necessidade, e deixa uma parte, usa uma parte, eu acho que todo mundo vai entender. Quem é cadeirante agradeceria, quem não é, vai lutar por uma outra parte. A gente só luta por algo quando dói na pele da gente. A pintura de solo também sou favorável. Eu fiz uma indicação que fizesse da cidade toda e parece que eles já estão fazendo. Então, é cobrar para eles chegarem lá no Modesto e fazer também. Outro assunto que eu quero trazer a todos aqui, a gente demorou até para ver, foi o Elton que viu para mim. Nós temos no site da... Elton, me ajuda se eu errar. No site da Câmara Municipal tem um espaço onde as pessoas podem entrar e fazer a denúncia direto para o vereador, informar o vereador de algo que está acontecendo e fazer a cobrança de algo. Eu recebi na verdade, 3 denúncias informando algumas situações e cobrando um posicionamento meu e uma ajuda referente a essas situações. Vou conversar diretamente com as pessoas também, porque eu já conversei também com o Poder Municipal para estar resolvendo essa situação. Vou conversar pessoalmente, vou agradecer essas denúncias, e eu acredito que assim, a população tem que saber e fazer uso dessa ferramenta, porque muitas das vezes a gente não consegue ver tudo, o vereador não está em todos os lugares ao mesmo tempo, por mais que sejamos 9, nem todos a pessoas não consegue nos encontrar, ou trabalha, sai cedo e volta de tarde. Então, use essa ferramenta. Da minha parte, vai se manter no anonimato, não vou revelar quem fez, vou conversar, vou ligar. Achei da hora, colocaram o telefone, e-mail. Como se diz, quem não deve não treme, tem que apontar os erros mesmo e doa quem doer. O primeiro fato se refere às condições de sono das crianças na escola João Flores. Eu conversei já com a Valquíria, conversei com alguns funcionários, diz que está sendo resolvido. Aonde era a diretoria e a sala da secretaria vai ser transformada em mais uma sala de sono, mas tendo em vista que a denúncia de 2 pais é que as crianças que estão ficando no período integral estavam dormindo nas carteiras. Pedia para que se sentar, abaixasse a cabeça na carteira e fizesse o repouso na carteira, porque não tinha local para todos dormir. Diz que que isso não aconteceu, e eu quero acreditar que realmente não tenha acontecido, e que está sendo providenciado mais locais, para essas crianças dormir, e é esse o correto mesmo. Outra fala de uma das mães é sobre a questão de vagas no período da manhã, tendo em vista que a escola ficou de período integral, e um pai também questiona a mesma coisa, e a criança entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, porém, ela estuda no período da tarde. Então, ela chega às 7, ela teria que dormir de novo, ou participar
das atividades no período da manhã, as lúdicas, as não pedagógicas, e depois, à tarde, iria para a sala de aula e iria ter que estudar. Para quem acordou cedo, a criança no período da tarde ela quer dormir novamente. Então, a parte pedagógica estaria sendo oferecido para a criança no momento que ela quer descansar de novo, tendo em vista que uma criança de 3 a 5 anos precisa de dormir pelo menos 14 horas, de 13 a 14 horas por dia. Então, o sono faz parte do aprendizado também, né, da formação dessa criança. Então, assim, a criança que está no período integral e estuda no período da tarde, então ela chega agitada, ela chega pronta para estudar, aí ela teria que repousar, e depois à tarde, a hora que o organismo dela quer descansar, ela teria que estudar. Aí ela sai cansada da escola, chega em casa, está se alimentando mal, não está dormindo bem, ou ela só quer dormir e nem está se alimentando. Então, essa é a reclamação dos pais. E aí um pai me fala assim, e qual seria a solução? A solução, pode talvez muitos não gostarem, mas seria planejamento. Porque quando eu estava na secretaria, eu também podia ter transformado as escolas todas em períodos integrais. Porém, elas tinham capacidade física para se tornar período integral? Não. Elas precisam de sala de aula, elas precisam de espaço para isso. Então, poderia se transformar em período integral? Sim, é excelente, é meu sonho que o Joaquim virasse período integral também. Porém, construindo 10 novas salas. Falo pela Escola Joaquim. As demais, a mesma coisa. Então, assim, o aluno vem, tem sala de aula suficiente para todos estudarem no período da manhã, e à tarde dorme, participa das partes esportiva, música, o que tiver, mas é integral. Para essa faixa etária que necessita do sono, teria que todos estudarem de manhã e a parte lúdica, a parte da complementação ser no período da tarde. Essa é o que eu acho que deveria ser feito, é o pedido de alguns pais, acredito que tenha mais, entendeu? Pais que pensam dessa forma. Então, assim, o que precisa para resolver o problema? Construir salas de aula. O pai pergunta, qual a solução que o senhor vê nisso? A solução que eu vejo, e vou falar para ele, é a construção de salas de aula. Foi construída 2, eu acredito que a João Flores precisaria ir de 4 a 6 salas de aulas para atender o público do integral de manhã, com a parte pedagógica, e à tarde com a parte de complementação. Aquele que só vai na parte pedagógica, aí sim, poderia ficar e estudar no período da tarde, porque ele dorme de manhã o tanto que ele quiser, e depois à tarde ele só vai para estudar. Então, fica aqui a minha fala, senhores vereadores, senhor presidente. Vou estar conversando novamente com o Júnior, passando essas situações para ele. E fica assim, não adianta eu resolver uma situação, ou levar uma situação, e não falar aqui na frente, porque vai ficar parecendo assim, que eu não estou fazendo nada. Eu vou lá, resolvo quietinho, bonitinho, e fica tudo resolvido. Não, eu vou falar, se houver denúncia, eu vou fazer, vou conversar e vou levar para o prefeito. Eu não sou inimigo dele, nem de secretário, de ninguém. Só que eu também não posso ficar tudo quieto, resolver tudo debaixo de um pano, para parecer que não está falando, não pode falar, porque você faz parte da administração. É por isso mesmo, eu faço parte da administração, trabalhei, votei, pedi voto, vou continuar pedindo, para poder cobrar. Eu posso cobrar de cabeça erguida, ajudei a eleger, então vou cobrar e vou continuar cobrando sim. Ajudei, fiz parte e vou continuar fazendo parte. Muito obrigado e boa noite a todos. Alguém mais querendo fazer o uso da palavra? Com a palavra a vereadora Valdenice. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje eu quero agradecer ao deputado estadual Rafael Saraiva, que, atendendo um pedido meu, fez uma indicação de uma emenda voluntária de R$120 mil para custeio na saúde do nosso município. Emenda qual já está disponível, tá lá no site, para ser
O deputado Rafael Saraiva é um parceiro nosso, é um parceiro do município, é um parceiro que sempre procura nos atender da melhor forma possível. E para um município pequeno, igual o nosso, né, a gente depende desses parceiros, depende de buscar verbas e emendas aí a todo momento. A saúde do nosso município tem muitas demandas, tá? Eu tenho certeza que esse recurso de 120 mil não é tão grande, né, mas é de extrema importância e vai ser muito bem empregado. Então, em nome da população balsamense, eu quero agradecer ao deputado estadual Rafael Saraiva. Muito obrigado. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Paulo Roberto Siningardi. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, ao público aqui presente e aqueles que nos estão assistindo pelas redes sociais. Hoje a pauta ela é pequena, apenas um projeto de resolução alterando o horário de funcionamento desta casa, que vai passar às 19 horas, iniciar-se às 19 horas, e duas indicações do presidente Guilherme, nosso presidente, na qual sou totalmente favorável. Senhor presidente, a responsabilidade do senhor é muito maior. Eu estava pensando ali agora. Os 3 filhos e a esposa sempre na primeira carteira. Parabéns a vocês. Não, eu questionei eles um dia aqui na sessão. Eu falei assim, pelo jeito aqui tem um prefeito e um vereador. Eles me disseram, tem o prefeito, o vice-prefeito e o vereador. Então, parabéns a vocês pelo interesse, tá? E o seu pai está fazendo um excelente trabalho à frente desta casa. Tenha muito orgulho disso, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui. Antes da gente iniciar a sessão, teve uma reunião e a gente foi convidado, né? É muito importante, tudo que a gente vai aprender na vida, é muito interessante a gente estar sempre disposto a isso. A Comissão de Orçamento e Finanças vai ter que fazer um relatório agora, vai ter que acompanhar. É muito importante isso. Como eu disse lá, me coloco à disposição, eu tenho um tempo hábil aí, ocioso, né? Então eu gostaria de preencher esse tempo hábil. E eu disse, essa daqui é a minha 4ª legislatura. Eu nunca participei de uma Câmara que o ambiente ele fosse tão assim. A gente percebe que quem está aqui está para defender os interesses da sociedade. Participei lá atrás, devido à rivalidade política, o ambiente era um pouco hostil, bem diferente desse que eu encontrei aqui agora. Então, cada um de nós aqui tem as melhores intenções e a gente vai buscar a nunca fugir do problema, enfrentar o problema de frente e tentar resolver, junto com o Poder Executivo. Essa casa aqui, ela sempre foi, a gente está comentando lá, protagonista. A gente sempre assumiu as responsabilidades, sempre colocou o dedo na ferida, onde que estava o problema, a gente tinha que resolver. Muitas vezes eram desgastantes, mas tinha que ser feito. Então, como assim, a Câmara, ser vereador, foi um aprendizado, uma escola muito grande para mim. Porque eu sempre, quando estive à frente da Câmara,
eu nunca defendi interesse pessoal, nunca tive, nunca pedi, nunca tive essa intenção. Então, a gente é eleito para a defesa dos interesses da sociedade e do município. Então, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que participar, tem que ouvir, tem que falar, tem que fazer. Então, tem muita coisa para a gente fazer na cidade. Tá? Eu tenho uma reclamação, inclusive, eu vou usar esse espaço. Às vezes, quando me nego uma coisa, igual o João Manuel disse, o Júnior foi meu parceiro, a gente ocupou a mesma legislatura, mas eu fiz uma coisa simples, que me deixa eu brabo, chateado. Há um mês, eu passando no sítio, o senhor Liberato, lá embaixo, ele tem uma propriedade pequena, ele e o irmão dele. Eu, Paulo, você não tem como mandar o trator aqui passar uma grade, eu pago óleo, falei, vou falar sim. Cheguei no responsável. Ó, tá seco, não dá para fazer. Entendi perfeitamente. Aí, choveu. Fui lá, todo animado, agora sai. Ó, a grade está com problema. Esperei mais um pouquinho. Ó, arrumou a grade, mas não está tendo diesel. Parece que foi suspenso o fornecimento, só para ambulância e para educação. Falei, não é possível. Não é possível. Aí hoje eu passei por... Não falei com o responsável, falei com o tratorista. Agora eu não posso, só daqui uns 10 dias. Eu fiquei com a impressão que eles fazem para quem eles querem e o dia que eles querem. E não é assim. Então, se eles estão pensando que eles vão me enrolar, não vão. Que amanhã, ao máximo amanhã, eu não queria ir direto ao prefeito, mas eu vou chegar nele e falar assim, está acontecendo isso, isso, isso. E você, prefeito, se comprometeu lá na casa, que eles são muito meus amigos, que tudo que precisasse você ia estar ajudando. Então, é uma cobrança, não sei se o prefeito está nos ouvindo. Então, mas amanhã pode esperar que a gente vai ter essa conversa. Eu gostaria de sugerir também, senhor diretor, fazer uma indicação para a próxima sessão, para que o município, o site lá, o espaço lá no site, para que ele crie um banco de talentos. O que é isso? Todos aqueles candidatos a um emprego, que estão procurando emprego, enviem seu currículo a esse banco. Tá? Da mesma forma, o município vai buscar as empresas e todas as vagas que essas empresas tiverem disponível, lance no banco de talentos. Porque aí tanto o empresário quanto o trabalhador, ele vai ter acesso e vai saber qual empresa está contratando, qual empresa que precisa disso. O empresário ele vai analisar o currículo da pessoa, está lá, ele vai analisar o currículo da pessoa, ver se aquela pessoa ela preenche os requisitos daquela empresa, que a empresa precisa do trabalhador, as características dele. Então, gostaria que fosse essa indicação, para que fosse criado um espaço. A gente vê as publicações, mas eu acho que há um espaço que lá todo mundo acessa, para que isso vai ser bom até para o município fazer esse meio de campo. Eu fico pensando, às vezes, muitos problemas do nosso município, e a gente, às vezes, assiste reportagem, a gente vê o que acontece em outras cidades. Uma coisa aqui, mas aí já é política pública, de saúde pública, a questão da obesidade infantil. Se há algum programa na educação nesse sentido para fazer uma alimentação balanceada, específica,
porque a gente vê que isso vai acarretar para aquela criança, lá no futuro, sérios problemas de saúde, já acarreta. Então, a gente vislumbrar isso daí, fazer cobrar das autoridades responsáveis, tanto da educação como o diretor da saúde, para ver o que tem feito isso de concreto. Qual a política pública que está sendo realizada nesse sentido, na educação e na saúde. Então, minha fala por hoje, ela é só isso. Agradeço aí a paciência do nosso público, tá? E muito obrigado a todos. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Boa noite a todos os companheiros vereadores. Boa noite, doutor Marcelo, Elton, Claudio Honor. Boa noite, Júnior. Obrigado pela presença. Boa noite, Gabriel. Hoje é uma sessão mais calma, então a gente está tendo um pouquinho mais de tranquilidade. Primeiramente, eu queria falar sobre o projeto da mudança, da resolução que muda o horário de trabalho. A gente tem um grupo, colocou no grupo, todo mundo agradou, não teve ninguém que não concordou, inclusive os servidores da casa. Então eu sou a favor também, que acaba ficando mais cedo, dá tempo de descansar um pouquinho mais. Sobre a indicação que eu fiz na questão da faixa de pedestre, João, no dia que eu vim fazer, eu até me lembro que você pediu, só que eu dei uma reforçada para dar uma atenção a mais. Os meus 2 filhos estudam lá no Modesto, e não só a faixa, mas numa próxima oportunidade eu queria estar conversando com vocês para trazer ideias, porque eu frequento diariamente a frente do Modesto. E, assim, a faixa é uma coisa que não estão respeitando. Ó. Foi a Zezé que me deu a ideia de fazer a pintura, porque elas estão educando as crianças para só atravessar na faixa. Só que eu mesmo presenciei essa semana, os próprios pais, eles param o carro em cima da faixa. Por quê? Está apagada. Entendeu? Então, estando pintando, e eu queria que vocês me dessem ideias também, para ver se a gente consegue organizar mais aquele trânsito ali, que está muito perigoso para as crianças. Eu também presenciei, quase 2 acidentes com crianças saindo da escola. A porta está aberta, não viu, quase pegou o menino. O outro estava na contramão, quase pegou. Então, esse quase que a gente não pode deixar acontecer. Então, a minha luta é essa daí. E, assim, quem tiver alguma ideia que puder ajudar, ver se a gente consegue sinalizar melhor, ou ver se a gente consegue pedir para a polícia militar fazendo um expediente ali no horário de deixar a criança e na hora de retirar, porque a minha preocupação não é deixar a rua bonita, nada. A preocupação é com a segurança das crianças, tá? É isso aí. Agora, queria agradecer a colocação da vereadora Valdenice com o deputado Rafael Saraiva. Tive presente numa reunião que a gente teve na prefeitura, alguns meses atrás, muito importante, quero agradecer ele também. A questão do Paulo, tá? Eu tenho o mesmo sentimento, que quando a gente vai na prefeitura, pede alguma coisa, hoje eu não posso. Eu precisava ter um buraco, mas tem outras coisas na frente. Aí você volta, porque agora quebrou a máquina. Então, também quero deixar bem claro ao senhor prefeito, Júnior Naliati,
que, se possível, ô Paulo, amanhã, na hora que o senhor for conversar com ele, gostaria de ser convidado. Até, inclusive, fiz o convite já 2 vezes e acabou não tendo essa conversa. Eu gostaria muito, se puder, gostaria de fazer presença. A questão do site também, recebi alguma denúncia, queria deixar para a população que todas as denúncias que estamos recebendo, igual o João foi bem claro, todas que cair para mim, igual usa as palavras do João, a gente foi do mesmo lado, a gente luta para o mesmo lado. Mas hoje a minha maior luta chama população de Bálsamo. E eu quero deixar bem claro, eu não vou ficar fazendo amizade com pessoas que não me correspondem. Eu quero responder a toda a população de Bálsamo, tá bom? E também hoje tive uma ligação de uma amiga, ex-professora, que também aconteceu comigo, a questão do parcelamento das dívidas, da IPTU, água e outras coisas. Como alguns já falou, eu também queria ver se esse ano já aconteceu, mas no próximo a gente se reunir também e ver, porque tem uma dívida que já é do anos anteriores e está caindo com a mesma data que está caindo agora desse ano. Por exemplo, essa pessoa que me ligou, que recebeu o que ela tem que pagar, cai no dia 3/4. Normalmente, todos recebem o salário no 5º dia útil. Esse mês, o 5º dia útil vai cair no dia 7. Isso aí teria que ter visto melhor também. É uma das coisas que eu também deixei marcado, que no próximo ano eu vou estar cobrando, que não é cabível. Como que a pessoa vai pagar uma dívida no dia 3, se eles recebem no 5º dia útil? Tá bom? É o que eu tinha para falar, eu quero dar boa noite a todos e que fiquem com Deus todos. Passamos para a ordem do dia. Projeto de resolução 02/2025, consulta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Votação. Primeira votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Roberto. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Aprovado. Segunda votação. Você não chamou para me votar. Ô, Paulo, perdão. Paulo, Favor. estava tudo indo certo. Segunda votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Roberto. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de resolução aprovado. Indicação 1415. Todos de acordo? Sim. Indicação aceita pela casa. Em nome de Deus, declaro encerrado nossos trabalhos.